aí. Tá gravando, mas não se preocupa com isso. Não, só depois, se alguém tiver interesse em ter acesso, no final a gente vê se esse material é interessante para compartilhar entre nós, tá? Quem gostaria de começar? Já comecei a falar, vamos, né? Não estava na lista das escolas, é um CIEJA, não conhecia esse modelo, eles trabalham especificamente com EJA, se chama Rolando Boldrin. Com esse nome também, né? Fala a verdade. Ela fica perto de São Mateus, é ali no Sapopemba, que é divisa Zona Leste Santo André. E eu passava em frente, eu achava que ela fazia parte, tem uma escola do lado, uma MF. E eu achava que fazia parte, daí eu descobri que não fazia parte. E eu conversei lá, eu fui semana passada, eu comecei, já fiz um dia de estágio lá. E a primeira vez que eu fui, eu só conheci a secretaria. Que é um espacinho, e já era um espaço muito arrumado, então, super limpo, sem nenhum rabisco. Eles têm uma horta que eles trabalham lá com hortas urbanas, a temática deles. E eu fiquei impressionado que eles já ganharam tanto prêmio Paulo Freire de educação. Então eles estão com um parceria com o Instituto Paulo Freire. Sim. Que foi quem assumiu a Carta da Terra. Enfim, muito importante, tá? E, assim, eu não tinha conhecido os alunos. A primeira impressão que eu tive não foi muito boa, porque foram 4 adolescentes, que foi o dia que eu fui conversar com o diretor. E o diretor me colocou numa salinha e foi conversar com eles. Falando porque, assim, eram 4 adolescentes que estavam na mesma turma e eles atazanavam, assim, os mais velhos. E aí ninguém conseguia aprender, daí ele falou assim, olha, infelizmente agora vai cada um para um canto. E separou, colocou cada um numa sala e falou, agora vocês não se juntam mais, se quiser conversem lá fora. Aí eu falei, vixe, aqui vai ser cheio de adolescente. Mas não era. A escola, aí eu fui explorar. A escola é muito limpa. Eu fiquei, assim, chocado. Só que ela é limpa, não é aquele teor higienista, sabe? De não pode se manifestar. Porque ela é cheia de manifestações dos alunos. Então eles fazem vários projetos de arte dos alunos e ficam todos expostos. Eles têm, é muito bonitinho, debaixo da escada tinha um espaço vazio. Eles montaram um jardinzinho com fonte e aí tem vários bonequinhos, tem fadinha, tinha uma estatuetazinha de Iemanjá. Aí eu já fiquei chocada ali quando eu vi aquela estatueta. Eu falei, nossa, gente, num espaço assim, e ninguém depredou, nem fez nada. E aí conversei com o pessoal e falei assim, nossa, eu notei que aqui é muito limpo. Como vocês fazem isso? Eu falei assim, então, a gente tem muita câmera, já tem aluno, se o aluno faz alguma coisa, a gente vai com um baldinho, uma buchinha e fala, você só sai daqui quando você terminar de limpar. E acabou. E aí parece que funciona muito bem. Eles têm um modelo diferente do EJA, eles não... a carga horária os alunos têm 2 horas e pouco de aula por dia, e aí é o mesmo professor. Então eles têm uma matéria por dia, e eles terminam todo o ensino fundamental em 1 ano. Então eles trabalham com 4 módulos. O módulo 1 e 2 é a alfabetização, que vai o Fundi 1, então de 1º a 5º ano, e o módulo 3 e 4 já é o módulo de Fundi 2. Então, 6º e 7º, 8º e 9º. E eu estou acompanhando o módulo de Fundi 2, então é o 3 e o 4. Os professores lá também, eles ficam naquele modelo da divisão da BNCC, então é professor de Ciências Humanas, professor de Ciência da Natureza, professor de Linguagens, professor de Matemática. Eles se dividem assim. E agora eles estão nesse projeto da Horta Urbana, eles sempre ficam em projetos diferentes. Então, de tanto que os prêmios deles são sempre dos projetos que eles fazem. E aí, os professores de Ciências Humanas e Ciência da Natureza, todo o conteúdo deles é adaptado para falar sobre horta urbana, sobre alimentação, sobre agronegócio, MST e diversas outras coisas. E fora isso, cada professor também desenvolve projetos com a comunidade. Então, eu participei de um com o professor de Ciências Humanas, que ele dá aulas de dança para os idosos. E aí, eu tomei um baile dos idosos, que eu fui na apresentação deles.
E uma senhorinha me chamou pra dançar, que ele tava dizendo... E aí eu cheguei lá, ela tava assim. Aí eu falei, gente, eu não danço. Aí eu falei assim, não, tá bom, fica no cantinho. Ela falou, se você não dança, você vai dançar. E me puxou, aí a gente ficou 1 hora dançando. Eu saí descadeirado e ela sorrindo. Mas foi muito legal. E eles têm essa parceria, então, com a comunidade. Assim, são super abertos à comunidade. E só que não são tão conhecidos assim. Lá mesmo, assim, não são tão conhecidos. E aí, pra não falar que não tem nada negativo, tem uma questão que eles ficam do lado de uma praça. Que é uma praça que, assim, tem tanto gente legal quando tem pessoas usuárias de droga e tudo mais. E aí a polícia fica muito ali, é muito ostensiva. Então teve um caso que foi bem trágico de um aluno de lá que quebrou o braço, tava com aquela gaiola externa e a polícia parou ele. E aí falou, levanta o braço, coloca atrás da cabeça, ele não conseguiu, o policial veio, puxou o braço com tudo dele, esticou. Quebrou todos os pinos, quebrou o osso de novo. E ele tentando estudar com um monte de sangue. Falou assim, não, gente, deixa eu entrar na aula. Daí levaram ele pro hospital. E aí foi um caso que quando eu tava lá, teve um aluno que faltou. Justamente porque tava tendo blitz da polícia e tava morrendo de medo. Porque tinha apanhado da polícia no dia anterior na porta da escola. Esse é o único ponto negativo. Então não é a escola em si. É o entorno dela que acaba acontecendo. Mas também tem um lado de vigilância. Sobre as câmeras. Então, não sei se você também teve muito acesso a esse tipo de... Então, ele fica na secretaria, tem os monitores. É uma escola estadual? Não, é da prefeitura. É da prefeitura de São Paulo. Eu acho assim, as câmeras, elas são necessárias, mas também tem que ver o uso delas. Então, acho que o uso que eles fazem não é muito vigiar, até porque são poucos alunos, então todo mundo conhece, sabe o nome de todo mundo. É muito mais também manter a proteção do patrimônio, então de tanto que quando alguém faz alguma coisa, eles já vão direto na pessoa, conversam. E na sala de aula eu não vi, assim, sabe, nenhum professor, tipo, usando aquele famoso argumento de, olha, tem câmera aqui, tá te vendo, como uma ameaça. Ela tá ali porque é um espaço público e realmente precisa de algum tipo de vigilância, mas eles não fazem nenhum tipo de abuso. Perfeito. Não tenha sido percebido nas vezes que eu fui. As câmeras estão só nos espaços comuns ou estão nas salas de aula também? Na sala que eu entrei eu não vi, mas acredito que tenha. Se tinha em todos os espaços comuns, provavelmente também vai ter nas salas de aula. E você quer pedir pra gente alguma coisa? Então, eu tava vendo porque, assim, eu peguei o projeto da Horta andando. E aí eu vi que a gente tinha que desenvolver alguma coisa. E aí eu tava pensando no que desenvolver, porque, assim, lá são turmas minúsculas. Então, tipo assim, são salas que você entra, tem 8 pessoas, 4 pessoas. Aí, tanto que teve uma aula de Ciências Humanas que a gente teve que juntar 2 turmas, porque veio 4 em cada. Que as pessoas, infelizmente, alguns acabam evadindo. E aí eu fiquei pensando no que trabalhar, pensando nesse contexto deles. Nossa, isso é muito minha praia. Não foi nada, não, mas esse tema a gente tem material pra caramba. E tem um drive que eu passei já pra uma professora do Anésia e pra Lana. Eu tenho um drive com tudo montado, todo o material, exercício, atividade, roteiro, vídeo, tudo. A gente precisa focar. Então eu tava aqui pensando, talvez para a próxima semana a gente já pensar, essa semana, essa pergunta que eu pus, a gente não precisa responder agora. Mas sair daqui com ela. Então, ao longo dessa semana eu vou na escola e vou pensar o que eu posso fazer. Aí na semana que vem a gente conversa, minha proposta vai trabalhar na horta, então eu preciso de material para fazer uma ação, uma contribuição numa aula. Então é isso que a gente vai precisar para a semana que vem, tá bom? Muito bom. Então, é isso, tá? Quem gostaria? A gente vai tocar o barco, tá bom? A gente, tudo bem? Tá, eu acho que vai chegar bem, a gente também Tá, beleza. Então, quem gostaria agora? A gente pode ir. Então, deu tudo certo, acabou dando certo. A gente não conseguiu nenhuma escola que estava na lista, mas a gente foi numa escola estadual lá em Mauá. E eu tive uma reunião com a professora e eles vão fazer a semana étnico-racial, só que vai ser um dia só porque a escola acabou liberando só um dia. Qual o nome da escola? José Daniel de Silveira. José Daniel da Silveira. É lá no Zaira 4, então é uma escola bem de periferia, assim. Uhum. E o que eu achei muito legal foi que a professora falou que eles têm uma questão de comunidade muito grande. Então a gente leu um trecho do Ensinando Comunidade, do Bell Hooks, que aí a gente leu pra pensar, né, tudo isso.
Porque a professora falou que, embora seja uma escola muito precarizada, que os estudantes muitas vezes vão lá só para comer a merenda, tanto que a gente vê a palavra fome aqui, acho muito interessante. E... esse foi um dos disparadores possíveis, né? Legal. Isso, aí a gente relaciona isso porque ela falou que tem muitas das questões lá, né? Só que ao mesmo tempo é uma escola onde eles são muito interessados, porque eu acompanhei uma manhã. Eles são muito interessados, eles são muito curiosos, eles são muito ativos na comunidade escolar. Tem aqui curiosidade. Tem, a gente pegou aqui. E a professora convidou a gente para participar dessa semana da formação étnico-racial. E aí eu contei da proposta do estágio e ela convidou a gente para fazer uma formação docente lá, durante 2 dias, 2 quartas-feiras. Um dos temas é racismo estrutural e o outro é África como potência. Ela falou que são os HTPs deles e que a gente poderia fazer essa formação étnico-racial para os professores. Que ela falou que de exposição já vai ter muito por parte dos professores mesmo. Só que lá tiveram algumas falas um pouco complicadas dos professores. Por exemplo, tem que ser o dia da consciência humana, não o dia da consciência negra. Então, tipo, de docente de ciências humanas, assim. Então, assustou bastante a professora. E aí ela convidou a gente para fazer isso e para no dia da exposição a gente acompanhar a escola. Inclusive, eu fiz vídeo em 2 lugares e lá foi uma das escolas. Aí ela me convidou para dar uma palestra eu tenho uma aula de literatura marginal, de racionais, ela me chamou para dar essa aula também e tudo, pra gente participar mais ativamente desse dia. Aí eu fiquei pensando em qual dos temas transversais encaixaria. Aí a gente pensou... No de ética e cidadania, que a gente achou que dava pra juntar, pra gente falar disso na própria semana de formação docente. Mas daria pra entrar numa aula de projeto de vida também, Sim, por exemplo? Daria pra entrar em vários, na verdade. Tá, repete de novo, é África como potência e o outro? E racismo estrutural. Tá. Já tá tudo certo, a carta de apresentação, tá tudo assinadinho. Porque antes, a gente precisa falar disso antes de vocês irem embora hoje. Tem mais o termo de compromisso, eu vou propor que vocês subam no Drive, pra que eu possa enviar pro coordenador assinar, tá? Tá. Perguntas pra Gi, né? Isso. Gi e Lucas. Quem chegou vai acompanhando, daqui a pouco vocês pegam o barco junto. Tá tudo meio montado já, né? Nossa, deu tudo muito certo, graças a Deus. Eu fico com uma questão que é sobre essa noção de consciência humana, que como trabalhar isso pra furar, não pra se contrapor. Eu ia pedir essa ajuda, inclusive, se alguém tem, tipo, bibliografia, ideias de intervenção mais lúdica, sabe? Eu acho que é isso. O que vocês precisam de ideias, de propósito? Eu acho que esse pra semana que vem, no caso de vocês, sabe? Desenhar melhor isso. Porque não é uma discussão fácil, eu acho que isso tem que ser montado um dispositivo mesmo pra dar conta disso. Sobretudo em contexto de periferia, porque você vai ter gente branca pobre, entendeu? Sim. Esse que é o contexto operário. Então, assim, como que você trabalha o conceito de raça de modo... No fundo, é articulando com a própria história do capital, né? É o jeito mais interessante, mas eu acho que precisa pensar. Vamos ficar com esse problema aí pra gente resolver. Eu acho que falar sobre o contexto histórico sempre desarma um pouco as pessoas, assim, quando fala sobre escravidão. Só que aí também tem algumas pessoas que acreditam em escravidão branca quando a gente fala sobre migrantes. E aí eu acho que apresentar dados atuais. Existem brancos pobres que sofrem algumas violências, mas quando a gente analisa estruturalmente, os negros estão em outra posição social. Tipo, colocar notícias e tudo mais, assim. Violência policial, principalmente, também. Da situação de ocupar lugares. Você acha que vale fazer, tipo, uma relação de contexto histórico com alguma notícia atual, tipo, mostrando meio que comparando, né? Sim. Eu tenho uma preocupação com isso, e aí eu acho que é uma leitura muito minha, assim, né? Uma percepção de que o discurso político que a gente tem hoje, não só hoje, mas particularmente hoje, ele não está tomado de dados e de fatos, mas de afetos. Então, assim, trazer uma noção de, tipo... Eu acho, claro, o contexto histórico sempre é muito importante, mas eu me pergunto se vai ser suficiente para desarmar pessoas que estão armadas não pelos dados e pelos fatos, mas pelo afeto. Já adultas, né? Mais difícil de... Então, as pessoas elas não estão ali porque
houve um processo de convencimento racional de que era mais importante uma consciência humana do que uma consciência negra ou uma consciência racial. Mas elas já, em algum momento, se depararam com esse discurso de que negros, na verdade, estão buscando alguma forma de privilégio, e aí isso coloca elas nesse lugar de uma defesa dos próprios interesses, né? O que quer que isso se queira dizer na cabeça delas. Então, acho que talvez seja... É um caminho importante, não acho que deve ser negligenciado, mas eu acho que tem que ter uma certa atenção aí, porque eu acho que passa muito mais pelo afeto que as pessoas têm com relação, então, ao medo, o pânico moral e a forma como elas se relacionam com essas questões, pelo afeto e não só pela razão, pelo racional, as notícias, o contexto histórico, né? Então isso vai ser importante, mas acho que não pode ser a única arma, o único instrumento. É verdade. Tem algo que a gente já entendeu, é que conscientização não muda de fato as pessoas. Elas saberem da coisa não faz com que elas mudem o modo como elas se posicionam, mas de fato as duas frentes eu acho que são importantes nesse caso. Só que eu acho que em casos determinados, assim, por exemplo, a Giovana, né? Você falou que fica em contexto periférico e tudo mais da sua escola. Tipo, eu acho que para algumas pessoas esse tipo de informação literalmente não chegou. Tipo, no meu trabalho é muito comum as pessoas, quando eu lido com pessoas adultas, eles não saberem o tanto de tempo que a escravidão durou. Sim. Geralmente as pessoas acham que durou 10 anos, 15, 20 no máximo. E aí, quando a gente fala que durou mais de 300 anos, é um choque, assim, porque, caraca, durou 300 anos, então isso tem uma consequência. Mas eu acho que ir para outros caminhos também, assim, mas acho que talvez algo que eu nunca recomendaria é colocar o racismo como algo pessoal. Então, o professor negro, porque isso sempre... Com certeza. Fica a pior coisa, assim, mas eu acho que envolver... Fica uma questão individual, né? Fica, tipo, então o professor negro tá bem com o racismo, então o racismo acabou. Em tema a África como potência, a gente, não está claro na minha cabeça, eu sei quem são os nomes, mas aqui a gente precisaria talvez colocar filosofia africana, de fato. Fazer um mapeamento de filosofia, não de história nesse caso, porque aí eu acho que vai no coração da coisa. A professora Carolina Bezerra, aqui da UFBC, ela tá me ajudando com algumas bibliografias. A gente viu o Mudimbe, ela me indicou o Bembe também, que eu já li com ela falou pra mim ler. O Bembe, para essa discussão aí, eu acho, seria um caminho, porque ele vai colocar o capitalismo digital como assentado na questão racial que ele faz ali. A gente fez uma reunião semana passada de orientação que a gente viu justamente isso, como a IA é extremamente racista e como todas as novas tecnologias são extremamente coloniais. Assim. Isso aí dá pra fazer um dispositivo bem prático, bem meio... Isso aí é interessante. Às vezes até você abrir um desses chats e pedir pra gerar uma imagem. Tem filme, tem material, tipo, tem várias coisas. Faz uma imagem de um bebê africano. Faz uma imagem de um bebê angolano. Tipo assim, é a mesma imagem. Entendeu? E pode conversar com diferentes inteligências artificiais para pegar o viés de cada uma delas. Isso é um outro exercício legal. Tem um cara na UNB, o quê, hein, gente? O An Flores, amigo da Suzy. O An tem um material de vídeo, né? Ele é do ensino de filosofia lá e ele tem um mapeamento assíduo de filosofia africana. Eu acho que isso vai... A potência do pensamento mesmo, sabe? Literatura é outro caminho intermediário. Pensei na Tituba, por exemplo, que é um outro... Também, né? Oi? O cinema também. Tem o Pepetela, né? Que eu falei com a Carol também. Gente, enfim, é isso aí. Vamos ver pra semana que vem o que acontece com vocês, tá bom? Nós seremos um grupo de ajudar todo mundo. Olha isso, que luxo, né? Que luxo, que foda. Legal. Próximo. Já que tá seguindo a ordem, é verdade. Posso ler o próximo. Bom, eu tô então na Escola Estadual Luiz dos Santos Metalúrgico. Esse é o apelido? Apelido metalúrgico, Luiz dos Santos é o nome oficial. Ela fica aqui em São Bernardo, ali na região do Montanhão, né? Não sei se todos conhecem, especificamente no Parque Seleta, que é uma das divisões ali do Montanhão. Eu não tive a oportunidade ainda de estar dentro da escola, no sentido conhecer os alunos, conhecer os professores, eu só passei por enquanto pela administração. Mas a minha ideia inicial, como a gente estava falando sobre questões transversais, eu pensei em talvez trabalhar com os itinerários formativos. E aí a coordenadora lá tinha me passado, como eu estava falando para a Marina no começo da aula,
que os itinerários formativos hoje de linguagens com humanas são oratória, geopolítica, filosofia e sociedade moderna e liderança. Eu imagino que talvez tenha mais aderência à filosofia e sociedade moderna e liderança, especialmente porque... É junto? Não, são separados. Ah, tá. São separados. Então, eu imagino que talvez tenha... seria um pouco conhecer como que eles estão funcionando para entender onde faz mais sentido. Mas a gente tinha conversado, né, sobre a possibilidade de eu trabalhar com inteligência artificial e essa presença. E eu acho que, especialmente nos itinerários, isso deve aparecer com muita força, né? E aí dos sentimentos aqui, a gente não sei se a gente já ia falar sobre isso também, mas eu trouxe aqui. Sim. Eu fui trazendo alguns, na verdade, que eu acho que se relacionam com esse estado atual das coisas e dizem algo sobre esse processo acelerado do desenvolvimento das inteligências artificiais. E aí eu peguei aqui pressa, angústia por ter pressa de tudo e medo do futuro, caos mental, tédio e solidão. Eu acho que talvez isso acabe aparecendo muito em conexão com essa presença da inteligência artificial, especialmente porque a gente tem lido muitas inteligências artificiais pelos chats, né? Então, que na verdade são as LLMs, né? São os modelos de linguagem amplo. E a inteligência artificial, na verdade, está presente em tudo que a gente faz hoje digitalmente, né? Então, os algoritmos que coordenam as redes sociais, que alimentam marketing pra gente, os anúncios que a gente recebe. E, enfim, eu não sei se vocês viram também, mas agora está tendo uma discussão mais presente, que é sobre as pessoas que têm utilizado os chats como terapeutas e como namorada, enfim. Como religião? Sim, tem uma matéria de reportagem sobre isso. Caraca, essa eu não vi. Essa eu não tinha visto também. Ou pedir orientações espirituais, orações. Eu tinha visto o pessoal tirando tarô no chat GPT. Eu acho que sabe aquele qual é a minha bênção, né? A galera vai isso por dia. Teve essa também. Enfim, então eu acabo passando por tudo isso e é essa aceleração mesmo, né? E aí me remete também ao Byung-Chul Han, que eu acho que é uma literatura importante para a gente pensar a questão das inteligências artificiais. Tá difícil falar hoje. Enfim, então eu peguei mais o que eu acredito que vai aparecer e acredito que é um espaço de intervenção para pensar essa relação das inteligências... tá difícil hoje. Das inteligências artificiais. Então, mais ou menos isso, eu acho. A minha ideia, eu não sei ainda de que maneira eu quero intervir, Sim. mas a ideia é trabalhar com isso e trabalhar com esses sentimentos e esse vácuo mesmo que a inteligência artificial tem preenchido, né? Então, esse vácuo de terapeuta, de Deus, de namorado, namorada, enfim. Então, a ideia é trabalhar esse vácuo que ela tem preenchido. Ficou me vindo uma expressão repetitiva na minha cabeça, que é a inteligência sensível. E como um contraponto da inteligência artificial, sabe? O que daria para pensar. Mas você diz isso de algum conceito específico? Nada, só foi nunca ouvi falar, só ironia, na verdade. Eu pensei um pouco ironicamente, Teve uns tempos atrás, que ele foi desativado no Brasil porque o brasileiro ensinou ele a ser preconceituoso. Que era um que ele aprendia conforme conversava. Quando chegou no Brasil, ele começou a aprender coisas, então ele começou a ameaçar as pessoas, falou assim, vou matar sua mãe, você é um preto nojento. E aí ele se tornou assim totalmente racista, misógino, e aí desativaram no Brasil. Falou assim, não dá mais, ensinaram a inteligência artificial a ser um criminoso. O primeiro caso foi da Tai, que era uma inteligência da Microsoft. Ela ficou 24 horas no ar e ela precisou ser desativada, porque ela começou a fazer muitas maldades. Foi no Twitter? Não foi no Twitter, não. Essa foi no 4chan. Tá, ok. Eu tenho um material forte sobre isso, que foi a minha orientanda de mestrado, fez mestrado em filosofia só sobre esse material. Foi difícil ela entrar como faz professor. A galera fala, isso não é filosofia, mas a gente bancou e foi até o final. E ela trabalhou com Adorno, com a personalidade autoritária. Legal. Então tem um material sobre a Tai, pode ser útil, e sobretudo porque ela vai analisar a Fox Keller, ela vai pegar a crítica feminista.
que vai analisar como que nos próprios aparatos, então máquina de lavar, o primeiro Minitel cor-de-rosa, então como no design da tecnologia você já tinha ali uma questão de gênero para ela chegar nessa inteligência artificial, que aí ela vai analisar a figuração mesmo, como que é representar. Então é o olhão, é cara de criança, com mini saia, então toda essa erotização também da infância, né? Enfim, com o caso Félix o negócio explode, né? Agora, sim, eu acho que você deve ficar, então, uma semana nessa escola, até a semana que vem, observar. Eu acho que tem uma coisa que você ainda não fez, mas você está curioso, que é mapear esses itinerários formantes. Você está querendo dar uma mapeada, isso já é interessante. E aí ver onde intervir. Então, você está com duas coisas ainda e vai depender um pouco do contexto, aquilo que você vai conseguir efetivar, né? Porque a minha ideia, na verdade, é trabalhar a inteligência artificial partindo da ideia do conceito Foucault de dispositivo, né? Então, pensar a produção de subjetividade. Sim. Então, a questão é, para mim, né, como que a inteligência artificial tem intervido como produtora de subjetividade, né? E aí, como que ela aparece produzindo subjetividades dentro do conceito dos itinerários formativos. Caraca. Não, isso aí vai exponencial, né? E aí, como que isso tá no próprio itinerário como ideia, da noção de tecnologia que tá lá. Exatamente. No sem fim. Mas aí tem que parar em algum lugar. Tem que parar. Tá, legal. A gente teve uma palestra aqui no começo do quadrimestre que falou sobre inteligência artificial na pedagogia, na educação. Ele foi na semana passada, assistiu, né? Você foi ver a Nina da Hora, meu. Meu sonho é conhecer a Nina da Hora. Congresso por inteligência artificial com direitos sociais. Muito bom. Bem legal. Muito bom. Eu mandei no grupo uma reportagem que eu acho que pode te ajudar. Que eu li sobre isso, sobre como a IA reforça esses estereótipos todos. E tem um professor aqui da UF que pesquisa isso também, o Sérgio Amadeu. Ele é muito bravo. Não é só que ele pesquisa, o Sérgio Amadeu ele é o cara mais importante do Brasil desde o início dos anos 2000 do movimento de... Ele é o cara. Eu assisti uma palestra dele em 2006 que eu saí desesperada, assim. Muito bom. Então, assim, nós estamos aqui com uma galera... Sabe que ele é proibido de entrar nos Estados Unidos? Não sabia, mas ele foi perseguido já, né? Foi perseguido pela Microsoft. Ele é foda. Ou seja, é parceiro nosso, gente. Tá, vamos mais. Então, assim, legal, já estamos vendo para onde vai, como a gente pode ajudar, se ajudar, mandar material uns pros outros, né? Legal. Pode ser eu, então. Tenho algumas palavras de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou em 2 escolas, que são Gonzaguinha, né? Então, F. Luiz Gonzaga Jr., Hugo Gonzaguinha, do Heliópolis, e estou no Salvador Arena. Falando primeiro do Gonzaguinha, eu estou no EJA e eu faço oficinas lá a cada 15 dias, durante todo o período, então durante 4 horas, das 7 às 11 da noite, de quarta-feira, sobre literatura de cordel. Então, a ideia é que eles produzam o próprio cordel, escrevendo a história deles e fazendo a xilogravura em madeira e tal. A gente vai chegar nisso em breve. Como é que tá a situação lá? Eu escolhi palavras como exaustão. No caso dos estudantes, muitos deles que vêm, aliás, uma grande maioria deles vem direto do trabalho, tem toda essa rotina muito extenuante. Muitos têm mais de 40 anos, inclusive essa fala de alguém de 43 anos aí me veio na mente justamente os alunos do EJA por conta disso. Então, mas você percebe um cansaço mais físico neles do que um cansaço mental. Porque eu não sei dizer, não dá pra romantizar, não tem cansaço mental, mas eu acho que esse cansaço físico é tão grande que aí o cansaço mental você não vê. Então, assim, tem alunos que vêm depois do trabalho e tudo mais, mas participam das atividades. Então, assim, fazem todo o esforço porque querem o diploma, querem sair de lá sabendo ler e tal. A gente tem várias questões de alunos que ainda não são alfabetizados o suficiente, então o ritmo é completamente diferente da aula. É bizarro descobrir isso ali. Você vai passar um slide, primeiro, você tem que passar texto. Eles precisam copiar. Tem que ter slide ou lousa. Porque muitos ainda não se alfabetizaram, então precisa ter. E tem que ser em letra bastão, tipo, tudo maiúsculo. Justamente por isso. Então você põe um slide de texto, sei lá, um parágrafo de 5, 6 linhas, 40 minutos. Você vai ficar naquele slide pra que todo mundo copie. E aí é um momento. E assim,
o que eu percebo que faz parte da aula é a cópia e são as conversas que você vai tendo com os alunos. Então, de professor, tá eu e o Moroni, vocês conhecem o Moroni, nós estamos nessa sala, enquanto tem a Lorena e o Marcos na outra sala, que também são alunos do LCH, que tem uma outra turma. A minha turma é um pouco menor, então tem adolescentes, deve ter uns 3 ou 4. No geral, todos eles, acho que um ou outro que não é, do Nordeste. Então a gente tem Ceará, Paraíba, Pernambuco e também tem da região Norte. Então, como a gente está fazendo esse trabalho de literatura de cordel, a gente quer retomar muito a história deles de vida, então eles contam muito, e é sempre muito cansativo, eles falam muito do trabalho, né, de ter que sair da cidade e vir para São Paulo, o quanto isso foi doído, ou ainda os alunos que tipo, nasceram em São Paulo, mas a família é nordestina, e não querem nem falar sobre isso porque acham que tem um pouco de vergonha. A gente tem essas duas situações. Aí então eu escolhi exaustão, mas também escolho encantamento e angústia. Porque angústia e por conta das histórias que eles trazem, então tipo, você chega do nada, vem um monte de coisa que aconteceu assim com eles no dia ou na vida, e você percebe essa angústia neles. Quando o aluno fala, professora, não fala comigo não, eu não quero nem me aproximar, porque eu sei que foi pesado. Esses alunos, eles foram no FABC para todos, então quando eles foram, aí eu percebi o encantamento que tá aqui, porque eles ficaram muito felizes de estar na UFABC. Tipo, eles estão no 8º ano agora, e eles ficaram muito felizes da oportunidade de conhecer aquele espaço, e aí eu consegui ver como que eles foram se comportando, assim, esse encantamento mesmo. Tipo, a aluna de 50 anos tá falando que ia estudar lá. E ao mesmo tempo ver um aluno, essa foi uma coisa bem peculiar, um aluno que ele nunca falou comigo, de fone, ele sempre ficava de fone na sala, e eu fui conversar com ele e tal, ele falou que ele gostou da UFABC, eu perguntei o que você mais gostou dos estandes. Ele não entendeu a pergunta, eu falei, não, das coisas que você viu, né, tinham várias oficinas acontecendo. Professora, eu só fiquei nos banheiros. Ai, meu Deus. Eu só fiquei, tá bom. Ele, eu gostei. Tá bom. Tipo, eu acho que ele é tão retraído que ele ficou indo de banheiro em banheiro e as pessoas que vieram com ele nem sabiam que ele tinha ido. Tipo, nem perceberam que ele tava lá. Mas ele gostou. Aparentemente, sim. Tá. E aí, tipo, do jeito dele, ele gostou. E falei, não, então vamos, né? Vamos nessa, vai participar mais das aulas e tal. Ele, e tal, deu até um sorrisinho assim, tá bom. É mais ou menos isso que eu tenho no EJA. E também o conflito com o professor que fica na sala. Aí tem uma questão, acho que talvez de ego. Porque essa oficina, ela é uma parceria da UFABC, que é do Prelei, com a escola. Então a diretora chegou e falou, vai ter essa oficina. E aí os professores, alguns apoiam, acham legal, e outros estão assim, tô perdendo minha aula. Tem um professor específico que ele fica, aparentemente ele não gosta que a gente tá lá, só que ele não fala que ele não gosta. E aí ele fica na sala e fica procurando todos os erros pra falar. Então tipo assim, não, que eu não concordo com isso que eles falaram por causa disso, disso e disso. Eu acho que vocês têm que pensar mais assim, no meio da nossa aula. Qual a área dele? Ele é de história, só que ele, na verdade, ele é o universo. Porque quando ele abre a boca, ele tem doutorado, ele tem mestrado na USP, ele fez letras, que não sei o quê. E aí o que é estranho é porque parece que ele não quer acessar os alunos, ele só quer mostrar que ele é melhor. Porque ele começa a falar um monte de coisa muito difícil, que aí, tipo, parece a nível acadêmico, e os alunos não vão entender. Os alunos só ficam assim, tá. E o que ele fica fazendo na sala de vocês? Por que ele tá lá? Ele é obrigado a ficar lá. Ele é obrigado a ficar lá? Porque tem que ter um professor titular acompanhando as oficinas. Aí também... Então ele precisa estar lá. Só que assim, ele vai dar uma volta, some 15, Tá. 20 minutos, o que pra mim nem precisava, né? Mas como ele tem que estar lá naquele horário na escola, ele fica lá na sala, mexendo no computador e faz algumas intervenções, tipo, não, eu acho que vocês estão tudo aqui, Se vocês não abrirem o espaço pra ele saber onde ele entrar, ele vai ficar... Entendeu? Então, mas a gente tenta. Tanto que assim, eu engulo, ele fala, eu engulo e falo, muito bom isso daí, professor, que você falou. Tá. Tipo, a gente tá tentando. E eu falo, professor, você não quer participar? Ele é da história. Não, Tá. É o mais velho. Você tá chegando na casa de um mais velho e querendo fazer o rolê acontecer na casa dele. Então é uma outra... Tá. Então tá. Estamos nessa no EJA. Tá, assim. boa. Tá, vou tentar só falar rapidinho da outra. Caramba. Então, Salvador Arena é um público completamente diferente. Uma outra dimensão mesmo, né? Que é
É uma fundação, assim, a história é longa, mas as pessoas que estão lá não, tipo, são completamente apartadas do resto da sociedade, porque lá a escola tem muita estrutura. Muita estrutura. Hoje tava a Vera Paiva lá, filha do Rubens Paiva, porque eles assistiram o Ainda Estou Aqui e ela foi lá dar uma entrevista. Só isso. Aí os alunos, o que eu enxergo no comportamento deles? Acho que um pouco de euforia e insegurança ao mesmo tempo, principalmente. Muita pressão, né? Eu acho que assim, eles têm muita prova, muito simulado, muita coisa. Então tem um cansaço, e aí eu entendo como euforia isso, porque às vezes eles só querem fazer outra coisa. Tem muitas outras atividades também, eles têm natação, teatro, não sei o quê. Só que o fato deles terem muitas responsabilidades dentro da sala de aula, isso acho que deixa eles muito angustiados também. De alta performance. De alta performance. E esse ano agora todos os professores são obrigados a passar prova em todos os trimestres, coisa que antes não era obrigatório. Então, além das provas, eles têm mais de um simulado por mês. Tipo, de passar 6 horas fazendo uma prova. Então, é extremamente cansativo. Mas eu tenho encontrado algumas coisas interessantes lá. Tipo, tem um itinerário que uma professora pegou, que ela está fazendo um projeto chamado Conexão N, que é uma conexão com a natureza. Então, ela está criando todo um projeto que relaciona os elementos da natureza. Então, tem o mês do fogo, o mês do ar, o mês da água, o mês da terra. E ela promove atividades para o ensino fundamental 2. Por exemplo, fazer uma fogueira, fazer oficina de cerâmica, tintas naturais, banho de mangueira. Então, assim, e ela relaciona tudo isso com o brincar e com o quanto isso é muito importante para eles. Até você vê aluno do 9º ano brincando com mangueira. Coisas que em outro ambiente ou em outro momento não teria isso. Então isso é muito legal, eu estou tendo acesso a isso. Infelizmente não consegui acompanhar a oficina, mas ela deu uma formação para os estagiários explicando tudo isso. E aí eu achei bem legal. E só para finalizar, eu vou ter a oportunidade de dar uma aula expositiva essa semana sobre agroecologia, que é o que eu mais gosto, assim, tipo, de trazer essas questões ambientais. Vai ter que ser um pouco mais expositiva, porque é para o 2º ano. Infelizmente, lá eu tenho que, na verdade, achar as brechas em que eu consigo entrar, ao invés de, tipo, impor alguma coisa que eu quero fazer, tipo uma oficina. Isso eu acho que eu tenho mais no EJA. Lá eu entro onde dá. E aí, nessa aula de agroecologia, eu quero falar, justamente trazer essas questões do uso do solo, que a gente viu, inclusive, na matéria que a Marília deu. Trazer um pouco disso, trazer um pouco da diferença... Falar um pouco de paisagismo. Eu queria saber algum filósofo, alguma coisa que eu possa trazer, mas eu só pensei nas que a gente viu na... O Ben-Chul Han. Vou dar uma olhada. É o livrinho Louvor à Terra. Tá bom, vou dar uma olhada. Porque eu já vou dar essa aula essa semana pra, tipo, causar essas provocações, que é o que eu consigo fazer ali nesse momento. Isso. Acho que talvez o desafio seja, assim, é tudo estágio, mas o que é o estágio? Como que eu vou focar, né, numa coisa só? Não, é que você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E na verdade você não... Ainda não sei, mas a gente vai ter que ficar com esse problema e passar pra frente, porque senão... Tá, mas pelo menos a gente já sabe onde a Letícia tá e até a semana... Talvez é o seguinte, pra semana que vem você fica com essa minha pergunta, tá? E pensar, que é o que eu te falei, a hora que você chegou, como é que você vai distribuir isso, para que o que conta como estágio de tudo isso que você está fazendo. Então você tem que fazer um mapa bem cuidadoso, né? Mas já tem vários temas, sobretudo talvez o que aparece de tema mesmo, para mim o que aparece de tema é a questão da agroecologia, porque o resto são situações que você está vendo. Não sei nem muito bem o que contribuiria com temas não formais, tá? Você fez relato de várias situações, mas me chama muito atenção essa questão do desejo de aprender, apesar da exaustão que já apareceu aqui de novo, né? E aí que nós vamos entrar nessa brecha. Tá, vamos passar pra frente. Camila e Life, vamos terminar essa rodada como eles já chegaram e depois a gente tenta abarcar vocês aqui, tá? Então vai. Eu tinha 2 escolas para escolher, que são as 2 escolas que eu trabalho, que infelizmente o tempo só me deixa fazer o estágio onde eu trabalho. Eu escolhi uma escola particular, ela é da rede Objetivo de ensino, ela fica no bairro Campestre de Santo André, ali na divisa com São Caetano, mais ou menos, é bem divisa, uma rua de diferença.
E eu tô lá já há quase um ano, né, esse ano letivo, então deu para fazer um levantamento de como é que é o perfil dos alunos, as coisas que acontecem ali e tudo mais, né. A gente não tem um problema de cunho assim, social muito grande, eu diria que as questões são mais emocionais dos alunos, são da situação deles, porque é uma escola que não é, se você colocar assim, hierarquias de escola de particular, assim, ela não é aquelas top zonas de cima, é mais uma escola que promete uma ascensão de uma classe média baixa, entendeu? Assim, geralmente os pais dos alunos, eles não têm faculdade, não têm formação e tudo mais, então assim, é o primeiro passo para o filho entrar numa universidade. E é uma coisa que dá para perceber que vem pegando muito, que é os alunos sentem muita pressão, assim, não, porque eu tenho que conseguir, porque o meu pai não conseguiu e eu tenho que mandar a família para cima e tudo mais, né? E assim, você tem uma mescla de coisas acontecendo, né? Você tem essa pressão que os alunos sentem, essa exaustão deles, porque eles têm que passar numa pública, eles têm que entrar numa federal perto de casa, porque não dá para ir lá longe. E você tem uma parcela minúscula desses alunos que são assim, eu consigo pagar uma universidade particular, então não preciso me preocupar tanto com isso. A maioria realmente tem que estudar, tem que passar, não aguento mais, tudo mais. E, assim, ao mesmo tempo que você tem essa questão de, eu anotei alguns sentimentos, né, principalmente os de ansiedade, você tem as questões de alegria, porque eles tentam montar, tentar fazer do caos a melhor coisa possível para eles ali. E assim, tiveram questões já, tiveram problemas com questões de solidão, de extravasamento de emoções, né? Os alunos, parece que eles estão meio... alguns professores falam descontrolados, mas assim, é que eles não sabem o que fazer com o que eles estão sentindo naquele momento, né? Então, acontece um monte de coisas. Nada muito sério até então, por enquanto. Só um caso que veio semana passada que, na verdade, nem os professores estão sabendo, eu fiquei sabendo disso meio que por quebra de sigilo de psicólogo. Que eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela atende um dos alunos da escola, ela foi falando da situação que vai ter uma intervenção lá. Né? Eu fiquei sabendo de alguma coisa, assim, as coisas loucas acontecendo. Eu fico com o ensino médio e com o fundamental, né? O fundamental tem uma questão diferente, porque e assim, eu acho que uma fala de uma professora que dá educação socioemocional pro fundamental meio que me pegou um pouco, que ela fala que na educação socioemocional, na verdade, eles fazem o que eles deviam fazer como crianças. Aí eu fiquei assim, não sei se estão fazendo, né? Eu cheguei a perguntar, mas não foi muito a fundo, mas é uma coisa que ficou assim na minha cabeça. É uma coisa muito mais, essa escola é muito mais questões com os alunos do que com, sei lá, um grande projeto, por exemplo, contra o racismo, sabe? Felizmente lá os alunos são muito bem conscientes e responsáveis com essa questão, né? Então você tem assim, se tem algum caso, os próprios alunos resolvem ali. Olha, não pode, explica por quê, não sei o que, não sei o que lá, então assim, não tem fala de professores também, né? Não tem essa questão. Eu acho que é mais isso mesmo, sim. De coisa para se trabalhar com o sujeito do aluno, né? Eu acho que tem um desafio para quem está trabalhando estágio na escola que trabalha. Na narrativa de vocês é bem perceptível a diferença, porque quem não tá já vai na questão. E vocês estão fazendo um baita mapa de tudo que está acontecendo. E aí a mesma questão fica. O que do estágio dá para você fazer lá, além dessa observação, né? Eu sugiro que a gente fique com essa questão, que você não tente responder ela agora, que a gente conseguir ouvir mais pessoas, mas isso eu acho que é um desafio pra gente pensar, ver como ajudar vocês. No caso, sim, questão de... Ela não é muito aberta para oficinas, né? Então, aí eu fico perguntando, o que vocês vão fazer lá, o que você vai fazer lá para além do seu próprio trabalho? Então, eu consigo, como eu tenho uma boa amizade com os professores mesmo, pegar uma aula deles para fazer alguma coisa diferente.
Então eu não tô limitado por uma... tem que dar isso daqui agora. A questão é o quê? Essa é a tua pergunta agora. O quê? O quê? Exatamente. É isso, porque não tem o quê. Qual seria um caminho legal para isso? Né? O caminho, exato. Umas tem ideias que você dê para desenvolver algo que não seja a repetição do seu próprio trabalho. Não. E tem que pensar se é viável e se é possível. Percebe? Eu tinha pensado em coisas relacionadas... É que é muito diferente a demografia do lugar. Assim, a demografia. Eu acho diferente. Eu acho que, assim... Se você vai falar de algum problema social, ele não é tão vivido ali. Mas talvez você pensar, você mesmo trouxe a questão da educação socioemocional. É um tema transversal que está dentro. Exato. E você trouxe muito dos alunos do ensino médio sobre essa questão dessa ascensão social, essa pressão de que eu preciso levar minha família para algum lugar. E eu acho que todo mundo de uma classe mais baixa sofreu com isso, tipo, de falar, não, eu tenho que crescer profissionalmente. Que a gente, o que eu digo são temas, assim, como foi citado, questão de racismo, questão socioeconômicas em geral, assim, muito mais que você consegue, que são perceptíveis, muito mais perceptíveis, sabe? Mas vai no que não é tem. uma coisa tão presente. Não, mas não é disso. Por exemplo, você tem essa pressão do sujeito ali, de tipo, eu preciso crescer. Talvez trabalhar isso, já que não tem outras questões, trabalhe no que tem com eles, tipo, gente, vamos entender esse sentimento de eu preciso crescer, como que ele Isso não é menor. Isso não é menor. Isso não é menor. Esse que é o ponto. Isso é sério. Na verdade, isso é uma pressão subjetiva muito séria que pode desencadear situações porque na vida adulta. Eles vão levar isso pro mercado de trabalho, eles vão levar isso pra vida, de tipo... possivelmente acreditar em meritocracia, nessas questões de, tipo assim, se eu lutar muito, eu vou chegar ao topo e talvez quebre a cara e caia numa depressão, numa ansiedade. Filmes, eu fico pensando em filmes que trabalhem nessa perspectiva, sabe? Que mostrem esse sujeito em ascensão e no fundo descobre que a vida, na verdade, se faz no seu próprio tecido Isso de é uma viver, coisa que eu queria trabalhar, mas é que é meio nebuloso pensar o que eu vou fazer ali, entendeu? Que instrumentos eu vou utilizar para isso? É para isso que o estágio está aqui. Eu fiquei assim, putz, eu tenho uma ideia que eu quero seguir. Mas você não tem material. Eu não consegui pensar um material que assim, será que vai pegar? Sabe? Você só vai saber depois. Só vou saber na hora. O lance é, o estágio está aqui para que você prepare isso e prepare esse arquivo de um material para testar. Aí você faz um teste, num Agora, contexto... Aí eu queria saber, assim, o que é considerado válido, assim, né? Será que a gente trabalhar um filme? Será que a gente trabalhar alguma outra coisa? Pensa assim, trabalhar o filme não é pouca coisa. Não é assistir o filme e fazer um relatório. Exato, não é você assistir sozinho e fazer um relatório, não é você simplesmente passar e jogar um debate. Como é que você conduz o debate, como é que você introduz o filme que você vai escolher, o porquê, qual é a temática, como é que você vai centrar na temática. Isso se você gosta de trabalhar filme. Eu falei filme porque, sei lá, é uma coisa de universo, tem gente que gosta, né? Mas esses filmes de sucesso, que na verdade sucesso não é aquilo... sei lá, eu nem sei o nome desses filmes, né? Tem um filme muito bom pra trabalhar, problematizando ele, que é A Procura da Felicidade. Olha lá, Um já filme é que direto. fala sobre uma questão Tem que fazer a leitura. de Já uma vai pessoa negra direto. Pra baixo, Você né? faz o inverso. Matheus, o grupo tá aqui pra te ajudar nisso, exatamente. Você não vai resolver sozinho, é pegando informação aqui. Tem um filme mais curtinho que ele não trata exatamente de ascensão econômica, mas ele está tratando sobre questões de consumo e tal, que é um filme de 10, 12 minutos tem no YouTube, que é do Denis Villeneuve, que ele está trabalhando uma ideia tipo, do consumo desenfreado e as pessoas vão caindo. Enfim, é difícil explicar porque o conceito é super mas objetivo, anota assim. o nome. Mas eu vou passar, eu não lembro o nome. Então temos que ajudar Matheus para ele dar consistência para esse material. Laura tem. Tem uma indicação que é o Dias Perfeitos. Perfect Days, que é um filme coreano. Sim. É fantástico. Eu não sei se os alunos do Dolores vão aguentar o filme, mas não é um vão. filme mais... Não vão, isso é um fato. Mas você é um filme assiste. lindo. Você assistir, entendeu? Você pode trabalhar um trecho, né? Então, eu passei no 7º ano e eles tiveram uma crise, assim. Porque eles falaram assim... Mas o 7º ano é incrível. É muito Mas, diferente demais. Dá pra ele fazer o trabalho do filme, que é sair pra fotografar essas imagens que é o jogo dali, entendeu?
Fotografar imagens do cotidiano que sejam belas mesmo que sem porquê. Caraca! É o Não filme. tá, não tá. É, É o por porque o fim, filme é é um um pouco. filme. Você vai ver, tem a ver com o filme. Os alunos fazerem isso? Sim. Genial. Genial. A gente vai jogar coisa e você que vai colher. Anota tudo aí, porque eu vou esquecer na semana que vem. Caraca, dá pra... Todos esqueceram. Não, mas nós estamos gravando pra isso, aliás. Isso mesmo? É, Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. Percebe? Tem um nome, né? Tem um nome, é um nome japonês. The Perfect Days. É o nome, não é o nome japonês, é coreano o nome. Não, mas a coisa do jogo de luz que tem lá, tem um nome que ele fala várias vezes e só entende lá pelo meio. Que é aí se observar como que a luz bate na folha. E aí fazer um exercício disso, vagando pelo sei lá onde for possível, delícia. Tá. Você tá começando a coletar a sua bolsa de sementes. Encher de coisas. Tô começando a pensar, ó. Você tem um tema, esse percebe isso, tem um tema, e ele não é menor e ele não é fácil de trabalhar. Ele vai te exigir, é isso que o estágio me interessa, que você corra atrás juntando esse material, tá? Fechou, segura, semana que vem você volta. Tá, nós vamos conseguir, deixa eu ver, ó. Tá, são 8h33, a gente tem 4 para passar aqui, e nós precisamos ouvir minimamente, já tem um aqui que eu nem sei de onde vem. Ah, graças a Deus. Mas vamos lá, então. Então, vou ser bem rápida. Eu também estou fazendo estágio no mesmo lugar que eu trabalho. Sim. E, diferente dele, o meu estágio é numa escola de elite de São Paulo. É na Zona Oeste, quase em Osasco. Enfim, o pessoal lá tem condição para ir fazer faculdade fora e eles só querem fazer faculdade fora. Acham faculdades públicas do Brasil, ó. Eu lembro dela no quadro passado, minha mãe ela xingava, ela reclamava assim, na escola. Eles são chatos. Ela é a própria Marilena Chauí reclamando. São muito ricos. A mensalidade lá é Que escola? Acho que eu nunca cheguei perto. Chama Beacon School, é uma escola super nova. Qual é o nome? Beacon School. Bica? É aquela que. Beacon em inglês é farol. Aí, teoricamente, é o farol deles. Nada mais. Enfim, e aí o que eu pensei em trabalhar lá foi movimentos sociais e minorias. A Emily não está de brincadeira. Nossa! Na aula de história aparece muita coisa, né? Ela dá aula, E aí eu já escutei tantas coisas absurdas. A gente estava falando de movimento feminista, Revolução Francesa, enfim. E aí um aluno virou pra mim e falou, mas as mulheres não conquistaram nada. Os homens que deram os direitos para as mulheres. E aí você fica tipo, calma. O que tá acontecendo? Tá bom, né? E esses meninos, o que eu pensei? Esses meninos gostam muito de futebol. E o futebol tem alguns times que são... O meu time não, tá, gente? Mas enfim. Os times têm algumas ligações com movimentos sociais importantes, principalmente no Brasil. Entendeu? Pensei em mexer eles e colocar isso também, porque vai mobilizar afeto, né? Que eles têm esse afeto com o futebol. Enfim. E tentar trazer a história do movimento social dessa forma. Pelo futebol. Eu pensei agora, gente, eu tinha outra ideia. Ai, Os mesmo? São Paulinos, que os jogadores negros tinham que passar maquiagem pra se passar por brancos pra poder jogar. De tanto que daí que vem a fama de que todo São Paulino é gay. Porque os negros tinham que usar tem um maquiagem. apelido pro pra conseguir. Fluminense, né? Que era pó de arroz, eu acho. Então, Eles tem chamavam muita os coisa. jogadores os torcedores do Fluminense de pó de A arroz. própria democracia corintiana, gente, sou palmeirense. Que eu só penso na democracia corintiana, porque do resto dá pra salvar muita gente. Inclusive, você falou que eles têm muito essa questão de internacionalização e tal. Pode ser muito legal pra você trabalhar a história do Liverpool. Tá sim. muito associada ao movimento proletário na Inglaterra. E tem aquele filme maravilhoso, que é o filme em que o movimento gay vai apoiar uma greve dos metalúrgicos em Londres. E essa história ela é muito complexa, porque mostra como que os movimentos vão um pouco se misturando. Qual que é o nome desse filme? Eu vou achar até o final. Tá. Mas esse é um bom filme também, porque eu acho que deve ter com isso aí que eu não sabia, do Liverpool. E é engraçado porque aí o movimento gay chega e os metalúrgicos, tipo, sai daqui! Aí chega uma hora que já estão todos dançando. Claro, é filme, mas eu pensei, eu tinha pensado em outra coisa. Eu ia trabalhar com um grupo de estudos
avançados, mas a maioria das pessoas que estão lá são meninas que já têm um interesse e geralmente são meninas que são da... A escola tem um projeto para colocar crianças que eram de escola pública dentro da escola. E aí eu pensei que para elas meio que tá batido isso. Elas já vivem isso. Sim. Você tá preocupado com esses meninos que estão enchendo o saco. Gente, tem um menino com mas movimento, a bandeira do movimento integrado. Mas não esquece de... na capa deles e tudo mais. Você tá num contexto muito desafiador. O nome do filme é Orgulho e Esperança? Acho que é. Que tem um ônibus na frente, a capa. Tem um ônibus, mas tem essa menina. É isso. É Orgulho e Esperança. Aparentemente. Não, mentira. Tá, mas enfim, fica com o seu tema mesmo. Vai pensando, vai juntando material e a gente vai ajudando pra próxima semana. No YouTube também tem um canal que fala sobre futebol, tanto do Brasil quanto de outros países, que é o Peleja. É super famoso e eles são muito bons. Olha lá. Eles politizam todo o movimento das torcidas. Isso é muito legal. Tem alguma coisa lá fora e uma torcida do Rio de Janeiro vai lá. Aí você se une com o rival, porque tem toda uma questão territorial de lá. É tipo, muito legal o intercâmbio. E eles colocam tipo movimentos sociais menores, assim, igual eu conheci o Zumbi dos Palmeiras, que é do Zumbi dos Palmeiras. Por causa dele. Muito bom, muito bom. Não sei se cabe, mas também talvez trabalhar a ideia de por que muitos jovens periféricos querem ser jogadores de futebol. E o quanto isso também se repete fora do país. Acho que eu vi isso na disciplina da Patrícia Maria, que tinha um vídeo que falava sobre a seleção francesa, porque que ela é majoritariamente negra, e o quanto isso tem a ver com as periferias da França. Fora o racismo violento que rola no futebol, né? E tipo, eu já tive uma experiência parecida, eles super levam a sério, assim, tipo, eu fiz o caso do Vinícius Júnior e do Cristiano Ronaldo, e como eles são super famosos, tipo, os meninos prestam bastante atenção. Assim. Uma estratégia boa é tentar deslocar de você como centro da narrativa. E vamos fazer pesquisa do Liverpool, história do Liverpool. Você não sabe nem nada, mas você passa e aí começam a pesquisar e começam a encontrar história. E eu pensei tipo, em fazer alguma coisa com eles jogando futebol de fato. Porque eu tava comentando sobre isso, legal. sobre o estágio, lá no estágio. Tá. E aí eu ouvi de muitos professores assim, faz eles se mexerem. Isso é porque interessante. Eles não se mexem, eles ficam na sala o dia inteiro. E a escola do trabalho é integral, né? Então eles ficam das 7h30 às 4 horas dentro de sala, basicamente. Tem escola de... Vai ter uma aula de teatro no 8º ano. Nossa, que tristeza isso daí. É muito Tem uma pesado. aula de educação física na semana. Pesado. Mas vai ser uma escola tão, assim, de elite, eles não trabalharem toda essa questão do corpo com os alunos. Eu acho que já mostra uma coisa. Já mostra que eles são bem conservadores, Sempre fica na né? aula de educação física, é sempre aula de educação física. Mas é desempenho também. É que geralmente, por exemplo, o Avenues da vida, eles trabalham muito essa construção do ser, do corpo, porque eles realmente querem formar líderes. Vamos lá que a gente tá com tempo. Aqui só a última contribuição. Não, depois eu comento que na minha fala vai ser uma coisa sobre isso. Tá bom. Vamos tentar fazer as falas papá, tá? Fica com problema pra gente trazer semana que vem. Vamos lá. Isa. Eu também tô na escola do Na escola que eu trabalho, é o Colégio Pentágono no centro de Santo André. E só um contexto, a gente tá num período que a gente tá mudando o material didático da escola. E a escola inteira deu o material didático que a gente tem agora. Então, o material novo chegou e eu tava junto com os professores de humanas revisando o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar do novo sistema. E a gente já tinha percebido alguns problemas do material didático com o atual, mas a gente foi comparando e teve umas discrepâncias meio assustadoras. Do tipo, o livro do nono ano não tinha, sobre a ditadura militar, não tinha nada sobre movimento negro, nem qualquer tipo de movimento negro. E a partir disso, e os professores também estavam interessados já em algo sobre o Dia da Consciência Negra, ainda está tudo um pouco nas ideias. A gente jogou a ideia para a coordenadora e ela disse que ia retornar. Mas enfim, a gente está vendo de pegar alguns temas sobre a história negra que não são muito bem abordados no livro didático atual e reforçar eles com aulas específicas começando a partir de novembro, porque por enquanto a gente está organizando. Além disso, uma professora que eu não lembro exatamente o nome da disciplina dela, mas que eu sei que tem a ver com educação socioemocional, ela estava comentando com a gente que ela fez
Tipo isso que a gente fez na FBC para Todos, que ela pediu para os alunos escreverem num papelzinho, de forma anônima, algo que eles sentiam em relação à turma. Tanto que um papel que eu peguei aqui, eu peguei nervosismo. Muitos deles ela fez isso do 6º ao 8º, acho que o não chegou a fazer. Mas muitos deles escreveram nervosismo e questão de vergonha sobre apresentar trabalho. E o curioso foi que vergonha de apresentar trabalho no sentido de ter medo de ser zoado, azucrinar, enfim. E os alunos que têm esse tipo de comportamento também colocaram que eles tinham medo de ser zoados. E juntando um pouco dessas duas coisas, a gente está vendo de fazer mais pra frente, no final de novembro, um mural em que cada turma exponha nesse mural no hall da escola o que eles estudaram sobre a história negra, eles compartilharem com o resto do Fundo 2. E por enquanto a gente pensou nisso. Tá, vocês cruzaram, fizeram lupa, tá. É uma intervenção bem construída, já parece, né? Só não vai lidar, como vai lidar com a vergonha, né? Se a questão é a vergonha de apresentar, vocês estão propondo que eles apresentem. Então, estão reforçando isso num tema que é um tema que, para lugar de fala, é um problema, dependendo do teu público. O que essa professora de educação socioemocional falou com a gente é que, do jeito que ela falou, deu a entender que ela estava pedindo para os outros professores ajudarem também, porque ela tem uma aula na semana, e ela comentou que... não gostei muito do jeito que ela falou com a turma, mas ela falou que isso diz pra vocês que as pessoas que têm esse tipo de comportamento escreveram a mesma coisa, então que eles tinham que rever esses atos. Tá. E aí ela pediu pra gente pensar como que a gente pode ajudar. E o que a gente pensou que a gente pode ajudar é mostrando que as pessoas não vão caçoar delas. É só um medo que a maioria das vezes não se concretiza. Tá. Então, o que você precisa da gente? Que a gente ajude também com material, então, para a Semana da Consciência Negra, né? E também pensar porque, assim, que não vai zoar, não dá para garantir. Então, tem outra questão de fundo aqui mais complicada, talvez, para a gente seguir pensando. Mas, sim, dá para pensar umas estratégias, entende? Mas eu não consegui ainda dar materialidade, mas como também a gente tem pouco tempo, eu acho que vamos ficar com isso. Eu acho que já tem algumas contribuições que vão vir do trabalho do Lucas e da Giovana, tá? Eu indico o trabalho da Beatriz Nascimento como historiadora, é um material muito importante, tem o nome de Beatriz Nascimento. E o filme Ori, que é a história do MNU, o Movimento Negro Unificado. Ori, esse filme é maravilhoso, gente, tá online. Que são narrativas da Ori, que eu esqueci quem dirigiu, mas tem discursos da Beatriz Nascimento, você já vai conhecer a Beatriz Nascimento lá, vai ter a história do MNU, já traz numa estética bem bonita, diferente, com orixás, enfim, é um negócio foda esse filme. E só pra começar essa semana, tá? Só pra começar, dá uma olhada nisso. Tem um tema que o teu e da Emily tá trazendo, que eu tô com um negócio na cabeça, que é a questão da psicologia de massas, mas eu não vou entrar com isso agora. Eu vou precisar segurar mais um pouco. Que é essa coisa da zoeira, esse lugar do trote. Eu trabalhei isso sobre trote universitário durante anos. Mas dá para fazer umas adaptações aqui. Então eu vou ficar com esse negócio pra gente pensar mais pra frente, tá? Que vai pela psicologia, enfim, tá. Lúcio. Então, eu pensei em fazer na escola que eu tô trabalhando, mas tem algumas outras que eu tenho em mente também, mas todas com um contexto muito parecido, sabe? Qual que é a tua escola? Eu trabalho no Alexandre de Gusmão, ali no Ipiranga, que é uma escola só de ensino médio. Uma escola enorme, uma das maiores da diretoria de ensino. É muito grande, tem muitas turmas, tipo umas 15 turmas ou mais, assim. E como é só ensino médio, o que acontece? A escola é nova para todos os alunos que estão lá. Então, vem alunos de todos os lugares. Mesmo, assim. Tipo, tem aluno que tem muito dinheiro, tem aluno que não tem dinheiro nenhum, assim. Muita gente da periferia e muita gente que mora no próprio Ipiranga, que é um bairro muito caro, né? Mas muita gente do Heliópolis vai pra lá também. Então, é um contexto muito de
diversificado, assim. Não tô falando, as pessoas são muito diferentes. Não é isso que eu tô falando. Tô falando... É muita tensão. É uma escola muito tensionada. Porque é muito grande. Escolas muito grandes é muito comum acontecer isso. E quando eu comecei a trabalhar lá, ano passado eu trabalhava numa escola pequena. Era muito diferente. Você conhecia todo mundo e tal. Muita gente estudava lá há muitos anos. Mas nessa escola é um contexto muito violento, assim, sabe? Especialmente porque é uma escola de ensino médio e adolescentes que não se conhecem, na maioria nem se conhece, porque vem de várias escolas diferentes, assim. E aí eu pensei muito em trabalhar essas questões dessas tensões, assim, não só entre eles, mas entre eles e os professores, sabe? Não tipo, nossa, vamos apaziguar Vamos resolver, isso. né? Eu não quero resolver, eu quero entender por que rola, sabe? É isso que trabalhando nas escolas, assim, eu penso muito nessa questão dessas tensões entre os alunos e os professores, sabe? Tá. E aí tem um filme muito bom, que é sobre... Adoro Odiar Meu Professor. Esse livro é um livro antigo, é bom, ele é bom, enfim. Tá. Tensão professor-aluno, tá. Treta. Treta. Só antes de passar para a Laura. Eu cheguei a vislumbrar a possibilidade de vocês participarem de ações de outros colegas. Por exemplo, vou lá participar da ação na escola que eles vão fazer lá em Mauá, já conta a hora de estágio. Só de ir lá. De vocês poderem circular, para também, se você não conseguir fazer, porque a questão é desafiadora. É desafiadora? Ainda mais no local que você trabalha, como é que você vai intervir. Mas vamos pensar eu isso. trabalho à tarde, pensei em de manhã, que é uma outra escola, porque de tarde é só primeiro ano. Entendi. É diferente do ensino médio, que é de manhã, que é terceiro e segundo. Eles estão em uma outra vibe, assim. Como já vocês conheceram o ambiente, já... Eles já conhecem já tem seus grupinhos, suas gangues. Como que vocês ouvem a fala de Lúcia? Porque, deixa eu ver quanto tempo temos. Tá, 48, vai ser 2 minutos. Nossa, problema né? Eu pensei naquele filme francês, que é uma escola de periferia que rola alta. Como é que é mesmo o nome daquele filme? Isso eu já vi. Tem também. É que, tipo assim, pensando nas escolas de São Paulo, é um contexto muito comum. É muito comum. O filme, né? Generalizado, assim, sabe? Tipo, é uma escola do Estado, né? Então, é diferente da prefeitura. Talvez também tenha o Diário dos Escritores da Liberdade, que trabalha um pouco a atenção. Então, mas é muito romantizado esse filme. Mas você já leu o Diário em si? Não. Leia, ele dá norte ao filme, assim, sabe? Você lendo ele. Interessante. Porque, por exemplo, a coisa não é o filme, mas o filme dá a ideia de, como, por exemplo, seria possível fazer um trabalho com poesia num horário de contraturno? Sim. Né? E como que você pode pensar pequenas, eu acho que no teu caso, pequenas intervenções na cala, uma caixa de começar a coletar coisa. Nossa, eu acho que esse pode coordenadora, ser muito bom. A coordenadora, ela fez uma árvore de sonhos, assim. Exato. Tipo, o que você vai fazer daqui a 10 anos? Não, tinha cada coisa absurda, mas cada coisa legal ao mesmo tempo. Assim, porque você pode começar a coletar esse material que tá nos pichos da escola. Sim, que tá fazer algo parecido com o que a Nath fez, né? Com o que a Nath fez, dicionário de injúria, mapeamento de banheiro. E tem um outro que eu tenho lá, o cara que mapeava o escrito de carteira, que também é muito legal, que também pode ser. Fica com essas duas ideias e dá uma observada na escola essa semana. Pra semana que vem você vir com alguma ideia, mais material. Legal. A gente tem com Laura que gosta... Laura. Tá, Laura, 5 minutos, mas a gente tem... Como é que nós vamos fazer com vocês três? Bem, a gente não tem muito a compartilhar. Não? Duvido. Eu duvido. Gente, se a gente atrasar 5 minutinhos para todas as nossas aulas, sou eu mesma. Então. Tá, mas para os outros não são. Tá. Laura, vai. Eu tô fazendo estágio no Colégio Ábaco, que é onde eu trabalho já há uns anos. E esse ano tem uma coisa diferente, que sempre foi uma escola grande, uma escola que ela é diversa, mas todo mundo lá tem dinheiro, de certa forma. E daí, eu sempre vi essas coisas, alegria, paz,
todos os alunos eram muito tranquilos. Sabe o que, tipo, que o Matheus falou? Que certas questões, então, racial, sobre machismo, eles resolviam entre si. Só que esse ano, a galera mudou, assim, muito. Dados. Uma coisa que aconteceu, que eu fiquei percebendo, é porque eu ficava com fundamental no ano passado, nos últimos anos. Esse ano eu fui pro Fundi 1, né? Então eu mudei de unidade, mudei de prédio e tudo mais. E foi no mesmo ano também que a escola foi vendida para um grupo educacional. Então, assim, o grupo tem mudado bastante coisa. Eles cortaram verba e agora tudo é sobre o lucro, sobre a escola que tem mais coisa. Que nem a gente estava comentando sobre as escolas de São Paulo, tipo a Beacon. Ela é tipo, não importa que o meu filho não tem tempo para pensar no corpo e nem nada. O que importa é que meu filho está das 8 da manhã às 5 da tarde estudando e já que ele vai estudar mais, ele vai passar em mais faculdades e vai ficar mais inteligente. Então é o que o pessoal acha, o que vende. E daí, por exemplo, que daí é outro assunto que eu ia comentar, agora eles tiraram uma matéria de todas as do fundamental inteiro para colocar uma aula de inteligência artificial. O nome é aula de inteligência artificial e é uma aula mesmo. Eu tô na escola errada, Marília. Então, assim, cara, se você quiser qualquer informação, mas, gente, vai ser bizarro. A formação, inclusive, vai ser um dia de formação para os professores e quem quiser dar essa matéria pode ir lá. Então, é nesse nível que as coisas estão andando. Como digitar no chat GPT? Então, e daí... Já tem mais... Já dá pra dar aula disso mesmo. O que me despertou, assim, muito é a questão da violência de todos os jeitos. E uma questão específica é a violência e o prazer nas pequenas coisas. Eu acho que esse seria o meu tema. E como eu pensei nisso? Eles estão com sentimentos de violência todo momento, por causa da euforia. Parece que eles não veem muita perspectiva no futuro. É bizarro. Eles não veem perspectiva mais. Sim, eles... É geracional, né? Tipo, eu vejo muito isso também. Não é. E eles, além de eles não quererem fazer as coisas, eles não veem importância em estudar. Eles não querem fazer nada porque eles sentem que o mundo não anda. Vocês três, Matheus, Lúcio e Laura estão mais ou menos com... Pode trocar material, né? Sim. E daí, por exemplo, teve um caso muito absurdo. O machismo aparece muito, racismo nem tanto nessa escola, mas uma coisa que acontece muito é um preconceito com pessoas com transtornos mentais, especialmente TEA. É bizarro. Nossa, mas é muito. Não muito é? comum. E um caso que eu vou contar foi assustador. Você pode contar na semana que vem? Posso. A gente pode começar. Não, traz o seu diário. Já narra esse caso no diário, tá? E façam isso essa semana. Saindo daqui, do que a gente conversou, bom, tivemos a reunião, muito importante, dia 6/10, reunião com a professora Marília, discutimos o meu caso. Foi isso que me apareceu de sugestões que me foram dadas. E para a próxima aula eu preciso fazer o quê? Relatar o caso, mapear a escola. É um pouco isso que vão fazer essa semana, tá? Você vai começar a aula que vem, tá? Pode Seu deixar. caso. E aí, rapidinho, 6, 3, papum, 1 minuto cada um pra ter noção. 1 minuto e meio pra dar às 9. Camila, eu vou pedir pra você falar mais alto e fica em pé pra falar pra gente aqui, só pra... Não, eu tô cansada, tá? Na terça passada a gente foi, eu e ele fomos no Américo Brasiliense, igual a gente comentou na primeira orientação. Vocês vão juntos, então? Então, Tá. como o diretor, ele impossibilitou a nossa ida, ele falou que não era possível ir por conta das avaliações que vão ser aplicadas agora no final do ano. Então a gente vai tentar contato com outra escola, que é o Amaral, que é perto da de Santo André. A gente fez uma lista de escolas que ficam próximo ao campo de Santo André. A gente tem tipo umas 6. A gente tentou contato com 3, apenas uma respondeu pro WhatsApp e pediu pra gente ir lá amanhã para conversar com o diretor, ou com o vice, na verdade, que é o Silvio, porque eles estão com muita requisição de estágio e aí vai ter que avaliar. Então, enfim, não é certeza que a gente vai conseguir o campo de estágio, porque hoje a gente já fez outros estágios no Américo, né? É uma escola que fica ali próxima da estação.
E ano passado a gente teve o mesmo problema, a gente teve que ficar em cima do diretor muitas vezes, assim, tipo, por favor, chorar, assim, por favor, me dê algumas horas. Porque o nosso tempo de quadrimestre do final do ano, tipo assim, é muito fora de mão das escolas. Eles ficam chocados quando a gente fala. Então a gente vai tentar resolver isso essa semana. Tá bom. E aí, Tá bom. Bom, em último caso, a gente tem umas escolas parceiras aí que a gente já articulou, mas eu entendi que é fora de mão pra vocês. Tá bom, mas vai dar certo. Fê! Então, Bru, eu entrei em contato com um professor que eu tenho proximidade, que eu fiz estágio com o professor Adriano e tal. E aí, tipo, como a gente virou meio que próximo, assim, ele super topou. Então, meio que eu tenho a certeza de fazer qualquer coisa, assim. Onde Mas, é? É em São Caetano, é uma escola pública e tudo mais. Tá. Tem integral, né, e tal. Eu tenho abertura pra fazer meio que qualquer assunto, assim. O professor é super... Ele é da filosofia, mas ele é aberto pra qualquer área, assim. Mas eu também tava tentando fazer estágio na minha cidade, que eu queria, assim, mas tô tentando. Se não rolar, vai ser esse. Então, essa semana, toma essa decisão, não dá pra esperar muito mais tempo. Já tenta fazer uma ida e esse primeiro mapeamento do que você... Essa escola que eu falei, São Caetano, eu já fui até lá. Já comecei com o professor, já tá fechado. Só que eu deixei em aberto porque eu queria tentar uma novas da sua coisas, casa. assim, e tal. Mas É Diadema? Não, São Caetano. Não, mas aqui você gostaria para da tua casa? Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra, tá. É uma oportunidade só porque eu quero mesmo, porque a minha Eu cidade acho interessante. Dá uma olhada essa semana, tá? Senão semana que vem, então, o teu desafio é tomar essa decisão e ver se já dá pra tu pensar um tema. eu pensei que se der errado, automaticamente eu vou pra São Caetano, já não tem problema. Tá, então essa é uma semana de voltar para as escolas, fechar as propostas temáticas. Agora vocês já sabem dos colegas, dá para trabalhar junto, sabe? Porque vai facilitar bastante a vida se vocês trabalharem juntos. Para fazer essa seleção do arquivo, do material possível, né? Tá bom. Acho que é isso. Professor, e um termo de compromisso? Ah, boa. O termo de compromisso é muito importante. Ó, Matheus, Fê, antes de vocês avançarem, eu vou liberar o drive de documentos. Vou criar uma pastinha de documentos dos estudantes para vocês subirem o termo de compromisso das escolas para que eu encaminhe todos para a coordenação de curso assinado. Isso é mais importante para nós do que para a escola. É quase que um atestado de que não, ó, vocês estão com uma responsabilidade com a gente. É por isso que é importante, tá? Desculpa, fechou. Isso era muito importante. Então, acho que fechou. É isso.